Eu agradeço a presidência do Círculo Esotérico, agradeço a presidente do Conselho Supremo do Círculo Esotérico, a todos os demais membros do Conselho do Círculo, aos irmãos, às irmãs, aos excelentes funcionários que fazem parte desta egrégora, e seja dizer da minha parte, me perdoem, desta egrégora única que é o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Eu me sinto um privilegiado, desculpe me colocar na primeira pessoa, mas me sinto um privilegiado de estar tendo esta oportunidade ímpar de participar da história do Círculo, pequenininho da minha parte, mas é um privilégio extraordinário. Eu sou membro do Círculo Esotérico desde janeiro de 1990 e para mim a pessoa é uma honra. Sem soberba da minha parte, eu tenho especializações acadêmicas em neurociência, biologia molecular, psicologia transpessoal, metodologia de ensino de física para docentes. Sem soberba. Ao estudar todas essas matérias, essas especializações, e ao ler as instruções do Círculo, é algo surpreendente. Está tudo antevisto nas instruções, nessa obra magma que nós chamamos Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. É uma instituição única, com uma proposta única, bem compatível com a era que vivemos, particularmente em que a espiritualidade e a ciência estão em plena convergência. Ao observarmos as instruções do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, ficamos surpresos. A obra máxima e genial de Antônio Olívero Rodrigues, com os patronos extraordinários Vivekananda, Eliphas Levi, Francis Mulford, amparado pelas forças invisíveis, esta obra, e com os demais grandes colaboradores como Francisco Valdomiro Lorenz, Lourenço Prado, Arthur Riedel e tantos outros que, se eu fosse nominar, não caberia neste vídeo. Ela antevê, o Círculo Esotérico, em suas instruções, anteviu e antevê, que é passado, presente e futuro simultaneamente, todos os avanços da ciência nessa convergência com contra-espiritualidade. E, portanto, o que vamos abordar é uma pequena parte, muito importante e vital até, penso eu, sobre as instruções do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e a neurociência, precisamente a neurociência e o simbolismo do globo alado do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Portanto, divido em duas partes esta pequena manifestação. A primeira parte é sobre a neurociência, de forma simples. A segunda parte, adentraremos às instruções ao globo alado do Círculo Esotérico. Globo alado importantíssimo, vital. A neurociência faz o estudo das interações cerebrais. É uma matéria interdisciplinar, porque ela transita entre a psicologia, entre a química, entre a física, entre a biologia. Ela transita. Isso nós chamamos de interdisciplinaridade. É interessante observar que na interdisciplinaridade os saberes dialogam entre si. Já o Círculo Esotérico já adentra para a transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade esta, né? O termo transdisciplinaridade foi cunhado por Piaget, mas os círculos já existia. Vejam a grandeza do Círculo Esotérico. Estou falando de improviso e emocionado. Muito que bem. No assunto de neurociência, nós temos a neuroplasticidade e a neurogênese. E é isso que nos importa. Neurogênese é o cérebro produzindo neurônios. Ora, o que são os neurônios? Os neurônios são as células cerebrais. Em nosso corpo físico é tomado por células. Células. Trilhões, bilhões de células. Imagine que uma fita do DNA, do genoma, cabe de 1,5 metro, note bem, uma fita de DNA do genoma humano,
cabe em uma infinitesimal célula do nosso corpo físico. Contém todos os nossos dados. Então imagine que o DNA ele é presente em todas as células. E os neurônios são células cerebrais. E eles carregam consigo, vamos dizer dessa forma, o DNA. Muito que bem. A neurogênese é a criação, que o cérebro cria neurônios até a hora do indivíduo descorporificar, quando a pessoa parte para as outras existências. Até a hora final da existência da pessoa, aqui nesse plano, o cérebro está criando neurônios. Uma coisa divina, uma coisa extraordinária. Muito que bem. Mas, o que é a neuroplasticidade? São as nossas sinapses. O que seriam as sinapses? É a conversa, vamos dizer também, entre as células cerebrais, os neurônios, entre eles, através dos neurotransmissores. Não vamos entrar aí nesse detalhe. O que ocorre? Qual é a dificuldade de mudança? A nossa mudança, eu também tenho dificuldades de mudar muitas coisas em minha vida, não é? Internamente eu quero me referir. Quais as dificuldades que nós deparamos? Ou por que, ou melhor, nós nos deparamos com dificuldades? Em função das sinapses. Imagine que uma forma de pensar, ou várias formas de pensar e sentir, durante anos a fio, mesmo a pessoa se contrapondo com outros pensamentos, com outras informações, mas aquela forma de pensar, aquelas crenças, vamos colocar dessa forma, elas continuam sendo alimentadas, como através de um diálogo interno, intrapessoal, ou através do meio que a pessoa vive. Se cria, metaforicamente falando, uma espécie de conduto no cérebro, metaforicamente falando, como um rio Amazonas, que chove todo dia, todas as horas, todos os segundos. Então, aquelas sinapses que conduzem a pessoa a ruminar, ter as suas dificuldades, e todos nós passamos por isso, todos nós passamos por esses desafios da vida, essas sinapses resultantes de impactos, de traumas, inclusive depressão, de fatores os mais diversos, elas vão se repetindo, ou seja, os pensamentos vão se repetindo. E aquele rio Amazonas vai aumentando. Então, na neurogênese, quando se cria novos neurônios, né, o que ocorrerá? Eles serão encaminhados, eu estou adequando a linguagem, para aquela mesma sinapse. Então, vai aumentando o tamanho do rio, do conduto, dentro do cérebro da pessoa. Por isso que muitos encontram dificuldades em mudar, tanto no sentido psicológico, particularmente no sentido psicológico, porque nessas sinapses nós temos o que nós falamos os neurotransmissores, o aspecto bioquímico, nós temos os íons, aspecto elétrico do cérebro. Então eles passam as informações, eles pegam as informações que ocorrem no corpo físico e levam para o cérebro. Para isso que nós temos, evidentemente, a repercussão dessa atividade em nossos corpos etérico, astral e mental. É um todo contínuo. O de baixo afeta o de cima e o de cima afeta o de baixo. Lembrando quem? Hermes Trismegistus, no seu segundo aforismo, o princípio da analogia, já colocado desde os primórdios, o círculo esotérico da comunhão do pensamento. Portanto, nós podemos ter afluentes, mas se aquela sinapse principal, se aquele conduto, se aquele rio Amazonas, ele prevalece nesse conduto cerebral, essa forma de pensar, os afluentes, os pensamentos bons, eles não conseguem mudar. Tanto que podemos estar com pessoas boas, podemos conversar com muitas pessoas, temos ideias incríveis, sairmos daquele torpor, se é que seria o termo mais adequado, sairmos daquele torpor, mas passam 1, 2 dias, voltamos novamente. Voltamos, eu digo, me perdoem, em benefício da exposição. É a homeostase do corpo físico, ou seja, da atividade cerebral, unida com a atividade etérica, do corpo etérico, particularmente a atividade do corpo astral e mental. Sabendo que no corpo astral, um dos pontos de ligação com o corpo astral é o nosso sistema límbico, são as emoções.
muito próximo lá do hipocampo, das memórias. Então fica se repetindo isso. Portanto, a neuroplasticidade se torna difícil. Nós mudamos a neuroplasticidade através de leituras, mas existe uma questão muito importante que a neurociência descobriu. Se não houver emoção, não há aprendizado. Percebam, se nós vamos pegar uma matéria, algo, ou assistir a alguma aula, ou algum livro, se nós não tivermos emoção, se aquilo não nos desperta emoção, o aprendizado não ocorre. Então as pessoas não introjetam, elas não assimilam. É preciso ter a emoção. A emoção leva ao aprendizado. Por quê? Porque a pessoa se motiva. Mas não é só isso. A pessoa que tem que ter o quê? Uma rede de apoio. Pessoas que estão ao redor dela, e que transmitem aquelas informações importantes, que fazem que a mesma se motive, se interesse. Esta rede de apoio eu associo aos membros do círculo esotérico da Comando Pensamento. Esta rede de apoio, o estar juntos, o trocar as informações e os saberes importantes. E mais ainda, a egrégora mais poderosa que existe em nosso continente, na América do Sul, ou, quiçá, do mundo. Esta egrégora, todos os dias, é reforçada às 18 horas. Às 18 horas. Então, esta rede de apoio seria a convivência e seria esta egrégora extraordinária do círculo esotérico da Comando Pensamento. Mas poderão indagar, mas qual a relação, afinal, sobre a neurociência e o globo alado? Ora, o globo alado, nós podemos ver o símbolo do globo alado, os acostumados a verem o símbolo do círculo esotérico, é um globo alado. E ele tem as palavras, as 4 palavras em hebraico, ao redor. Yor-He-Vou-He. Yor-He-Vou-He representa o que um dos grandes patronos do círculo sempre afirmou, o tetragramaton, Eliphas Levi. Ora, o tetragramaton, ele representa as 4 forças da natureza, mas não só do plano físico, e sim do etérico, do astral, dos planos espirituais. Fogo, terra, água e ar. Mas não é só o fogo físico, o ar físico, a terra física, a água física. É os elementos, é a essência, que estão por detrás de toda a atividade da criação. Por isso, Yod-He-Vou-He é a criação, é o momento de criação, Deus criando o universo. Mas nós somos filhos de Deus, tal como Cristo afirmou, sois deuses. Então, aí nós já temos uma pista, que não é fácil, é claro. Nós sermos criadores, sim, conscientes. E daí vêm essas instruções magnânimas do círculo esotérico da Comando Pensamento. Eu posso atestar que é uma coisa extraordinária. Os excertos do Ramacharaka, do Antônio Olívio Rodrigues, do Francisco de Valdomiro Lorenz, no início do século XX, antecipando-se à ciência. E aí vem Yod-He-Vou-He. Mas tem um outro detalhe, nas letras em hebraico, Yod-He-Vou-He. Se vocês olharem no globo alado e o Yod-He-Vou-He, que circunda exteriormente o globo alado, nós vamos ver uma cruz. Não a cruz dos 4 elementos, mas a cruz cristã. Então, se nós tirarmos no alfabeto hebraico o Yod, He, Vou, E, e colocarmos entre o Yod e He, entre Yod, He e Vou, He, colocarmos a letra Shin, nós vamos ver qual nome? Yoshua. Por isso que a cruz está no globo alado. Yoshua, o reparador. Jesus Cristo. Portanto, o círculo esotérico consegue pegar, no sentido religioso até, no sentido místico, simbólico, profundo, Antigo e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Particularmente, quando se aponta para a cruz dentro do globo alado, me desculpem. Agora, esse globo alado, o que seria?
sabemos, é a glândula pineal. E para tanto, peço licença para ler um pequeno trecho desse livro de instruções do Círculo Esotérico, que é, de fato, um livro iniciático. Por favor, acreditem, é um livro iniciático. É para nós lidarmos com a vida do dia a dia, é para nós sermos do mundo, estarmos do mundo, mas não sermos do mundo. É um livro para nos fortalecer, a nos autossuperarmos, a crescermos espiritualmente, trabalhando no invisível, mesmo que, quando voltemos ao corpo físico, não lembremos. É um livro iniciático, é um livro para a vida. Muito que bem, aqui está, nas instruções do Círculo Esotérico, licença para ler o seguinte. E com o desejo de obter esta união total no seio de seus filiados, que o Círculo Esotérico da Comando Pensamento tomou o nome de Yod Hevel como ponto central de todas as suas aspirações, para que possa haver harmonia, e vejam a chave da harmonia, olha a dica, todos os dias às 18 horas, para que possa haver harmonia, felicidade e progresso. Olha, harmonia, felicidade e progresso é o que desejamos em nossas vidas. E, mais além, é necessário que haja comunhão de ideias e de aspirações. É só um ideal muito elevado, qual o de aproximar-se cada vez mais do absoluto. É capaz de harmonizar todas as aspirações humanas, pois que está acima das ambições mesquinhas. Além disso, o Círculo Esotérico da Comando Pensamento adotou também o mais importante dos emblemas e tradições do esoterismo egípcio, a esfera voadora, volante com as asas, veio do Antigo Egito, não é? Veio do Antigo Egito, como é chamada entre os iniciados. Esta figura é um hieroglifo, é um ideograma, é de fato um hieroglifo, é real, é um hieroglifo egípcio. Olha a genialidade de Antônio Olívio Rodrigues. Esta figura é um hieróglifo, estava falando de hieroglifo, mas fica como destaque o hieroglifo, mas é hieróglifo, me perdoem, eu estou no improviso, que representa as 4 letras do nome sagrado, Yod, Ré, Vo, Ré, de que falamos atrás, dispostas de forma a representar as energias criadoras da mente divina, as energias criadoras, fogo, terra, água e ar, fecundando eternamente a natureza. E junto com essas energias nós temos os tattvas, não é à toa que existem tattvas físicos do ciclo esotérico. Por quê? Esses 4 elementos contêm os tattvas, e os tattvas é que compõem o prana, que por si só também é eletromagnético. Vejam o alcance das instruções do círculo esotérico. O iniciado egípcio encontrava nela, no símbolo do globo alado, todos os mistérios da criação e da redenção da humanidade. O círculo ou o globo alado representa a alma voltada à sua fonte, depois de sua peregrinação e movimento evolutivo. Tudo isso representa o globo alado, mas representa a glândula pineal. E aqui tem o Dr. Pascal Beverly Randolph. Pascal Beverly Randolph foi um dos criadores de outras linhas rosacrucianas. Nós temos no mundo várias linhas rosacrucianas. Todas são importantes, e o círculo, olha a genialidade do círculo, congrega todas essas linhas. Então o que ele fala? No centro do cérebro encontrareis um globo alado de fogo celeste, em que reside o ser humano. Esta parte de Deus está presa
em menos de 3 polegadas quadradas da superfície. Aí está a sede da alma. A sede da alma. Está aí também o grande depósito ao qual converge e se encontra todos os nervos, todos os pensamentos, todas as linhas telegráficas do conhecimento, pensamento e sentimento, porque faz parte do sistema nervoso central. Esse globo alado é uma casa de muitas mansões, eterna em si mesma, e a sala principal do maior dos palácios ali existentes. É dedicada ao poder incomparável da intuição, um dos atributos da pineal. Nascida do homem, ela geralmente permanece perdida ou latente. Ela ativa, sim, ela segrega, não é? Ela secreta, não é? Melatonina, não é? Continuemos, quando vamos dormir, a secreção de melatonina. Mas continuando, até a passagem final, e nunca brota em completa atividade de uma só vez, exceto em raríssimos casos. A intuição é apenas um despertar da alma à ativa consciência pessoal do que reconhece em virtude de sua divina origem. Agora vem o genial da instrução do círculo esotérico, início do século XX. Faço associação com os livros que têm saído ultimamente. Agora, as ondas psíquicas, notem bem, são extremamente curtas e por isso não se pode ainda confeccionar um aparelho, já pode, apto a recebê-las. Porém, a parte posterior de nosso cérebro é constituída especialmente para esse fim. Entretanto, para que nosso cérebro possa captar as ondas psíquicas, é preciso que se acumule energia elétrica na glândula pineal, que exerce em nosso cérebro a mesma função que as válvulas elétricas do rádio ou no rádio, porque não é só elétrica, é eletromagnetismo. O que são essas ondas psíquicas? Notem o avanço dessas instruções, por favor. Quando nós enxergamos as cores dos objetos, esses objetos, eles vibram, e não é esotérico que eu estou falando, é no sentido de ondulatória, de física, eles vibram numa determinada frequência. Tudo que nós enxergamos vibra numa determinada frequência. Então as ondas são longas. As ondas curtas vibram numa frequência superior ao normal. Então por isso que nós não conseguimos enxergar. Nem outros níveis de manifestação da consciência, o conjunto áurico, enfim, as formas pensamentos. Porque elas vibram muito mais rápido, então são ondas curtas. Viram o que está colocado aqui quanto à glândula pineal. E mais, a glândula pineal, além da melatonina, ela dispara um neurotransmissor, particularmente em estados quase morte, ou quando a pessoa passa para outra existência. Mas esse neurotransmissor, que é disparado pela glândula pineal, ele também está presente nas projeções da consciência, no desdobramento ou na projeção astral. Então notem a antevisão de Antônio Olívio Rodrigues em colocar tudo isso de forma clara, adequada, no início do século XX. Notem, perdoe-me eu repetir, como converge com tudo com a ciência, de mecânica quântica a partir de 1900, com Max Planck, que desenvolveu a mecânica quântica. Se nós observarmos todas as instruções do círculo, elas são perfeitamente compatíveis. Então, portanto, a glândula pineal, o estimular a glândula pineal, como fazer isso? É simples. As instruções dos círculos contêm par e passo, tanto no sentido moral, como no sentido psicológico, como no sagrado. E o sagrado, esta consciência transpessoal, que nós chamamos de Cristo interior ou Joshua dentro de nós, representa esta atividade sublime que surgiu, esse hieróglifo, que surgiu no Antigo Egito. E aí vem o Yor-Hevoé e se coloca a cruz, é Yoshua. Nos conduz na corrente, na rede de apoio que o círculo esotérico fornece a todos nós,
a esta elevação, a esta expansão de consciência que tanto aborda hoje a psicologia transpessoal. Portanto, eu repito mais uma vez, e eu penso ousadamente, é pensamento meu, não estou falando em nome oficialmente do Círculo, por favor, mas o círculo esotérico da Comando do Pensamento será o grande mote de transformação e de ajuda e de amparo no século XXI. Ele teve um início excepcional e agora adentramos em uma nova fase, que a filosofia do círculo, o modo de pensar, o trocar de saberes é muito importante, porque é a única instituição que realmente abrange várias correntes iniciáticas de distintas fontes, porém excelentes, filosofia, psicologia, e eles conseguiram. Antônio Olívio Rodrigues conseguiu unir tudo isso nessa obra magnânima. Então, eu repito, a corrente do círculo esotérico, da comunhão do pensamento para o século XXI e mais além, fará a diferença na humanidade. Portanto, eu peço, quem sou eu para pedir? Não é falsa modéstia da minha parte. Leve em consideração essa rede de apoio, esta egrégora poderosíssima, e toda essa tradição, toda essa ancestralidade. Quando vocês pegarem o livro de instruções do Círculo Esotérico da Comando do Pensamento, magneticamente vocês vão estar se unindo com todos esses grandes seres que estão no invisível e que estão presentes, sim, no invisível, mas aqui no plano físico, através das atividades do Círculo Esotérico, que será, repito, uma corrente que fará mais a diferença de uma mudança em um sustenido, de uma oitava superior para a humanidade. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade que foi me dada pelos membros, vou generalizar, do Círculo Esotérico, da Comando do Pensamento. Eu agradeço a todos, agradeço aos funcionários, eu não quero nominar, mas porque às vezes eu esqueço um que está aqui ao meu lado é excepcional, assim como os demais. Agradeço a diretoria, o Supremo Conselho e a todos vocês, irmãos e irmãs, amigos, amigas, simpatizantes. Mas eu agradeço a Antônio Olívio Rodrigues, Antônio Olívio Rodrigues, Vivekananda, Eliphas Levi, Prancy Mulford e tantos outros que estão presentes no Círculo Esotérico. Círculo Esotérico que comunga os pensamentos e eleva as almas para uma transformação de fato da humanidade e do ser humano. E desejo a todos, humildemente, porém de coração, harmonia, amor, verdade e justiça.